Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Ana Lara e esse é o Nova Rota Cast, um espaço desenhado para traduzir as estratégias reais que sustentam o crescimento de profissionais e empreendedores. Muitos de vocês estão aqui e se sentem correndo em esteira e vem sempre aquela dúvida na cabeça, né? Eu tenho conteúdo, tenho produto, tenho conhecimento e por que que eu não vendo? A nossa convidada de hoje, ela é muito especial. A Stephanie Luiz, ela é doutora em administração, mestre e graduada em contabilidade com mais de 20 anos de pesquisa em sustentabilidade. Ela transformou a tese dela num produto que são os cidadãozinhos. E eu queria muito saber mais desse produto, Stephanie. Ela é referência hoje de vendas de livros no TikTok Shop. Passou do nível 1 para o nível 2, uma grande referência em TikTok Shop para livros. E hoje ela tem um grupo, uma comunidade que chama Trupe dos Escritores, que trata um pouco da questão da contabilidade e da gestão do lado do negócio para esse pessoal que está na economia criativa, né, Stephanie? Seja muito É. bem-vinda. Obrigada pela apresentação. Realmente, a gente tem feito um trabalho assim gratificante, né? E tanto com a trupe quanto com os livros, mas claro que assim, para mim, que mexe muito com o meu coração é realmente ter transformado a tese, né, em livros infantis. Foi assim, o auge, porque é um a tese é uma coisa muito científico, né? É muito técnico. Teórico, E né? aí você conseguir colocar numa linguagem, né? E claro que eu não posso dizer que eu fiz isso sozinha, né? Tem desenhista, tem uma equipe também por trás, né? Mas eu assim fiquei muito feliz em ter conseguido. Mas para quem não conhece os cidadãozinhos, Stephanie, você fala um pouquinho mais para gente? Claro, a minha tese, ela foi, né, o assunto sobre cidade sustentável. Então, a gente analisou aqui a cidade que eu estou residindo, que é Florianópolis. A gente analisou 10 indicadores, né? Então, foi água, foi economia, foi muita coisa. Foi uma tese assim, gigantesca, né? O pessoal falava para mim: você não quer analisar só um indicador da cidade? Eu não, eu vou fazer os 10. Completo, né? Conversei, conversei com muita gente, político, líder, liderança, sim, muita liderança da cidade, para a gente conseguir realmente, e assim, também tentei conversar com muita liderança da parte do povo, representante, sabe, de comunidades, porque para a gente conseguir realmente ver todos os lados, né, da moeda, digamos assim. E, e aí, depois de pronto, eu lendo a tese, né, a pessoa que vai ler a tese depois que já terminou a tese, pensei, nossa, eu envolvi muita gente nessa tese, muita gente mesmo. Eu entrevistei muita gente, só que eu não falei sobre as crianças, né? As crianças não foram inclusas, até porque, gente, não tem como, assim, né? Um trabalho assim, eu já ia ter que conseguir outros tipos de autorização e tudo mais para conseguir fazer, conversar com as crianças, mas é uma coisa que eu me toquei depois, sabe? E aí eu pensei, elas são, né, são também cidadãos da cidade, também estão ali usufruindo de tudo, né, Sim, convivendo, vivendo, então é importante passar o recado para elas também. E entendi. com isso, né, conversei com um e outro e tal, levei primeiro para evento científico, né, fiz um livro, acho que eu não tenho aqui, que foi tipo um livro, livro teste, né, Sim. e escrevi esse livro num evento científico de administração, aí na Ampad, né, não sei se vocês conhecem, mas é um evento referência, assim, em Da literatura. administração, Ah, em eu acho que administração. é de administração, ainda no campo científico. É, assim, acho que o evento de administração mais importante que a gente tem no país. E aí eu fui aprovada, falei, beleza, vou lá mostrar, né, esse teste. Ah, eles
enlouqueceram, né? Acharam maravilhoso. Então, eu falei, opa, eu já tenho respaldo científico, né? Suficiente para fazer esse projeto. Sim, com E aí, certeza. porque, né, eu estava bem imersa ao mundo acadêmico. E aí eu coloquei a coleção Cidadãozinhos em prática, né? Conversei com o desenhista, conversei com a Rose, né? Que é a minha sócia na editora do Onze Letras, e chegamos aí né, Denominador comum, né? num denominador comum que eu achei maravilhoso. Damos o nome de coleção Cidadãozinhos, porque são voltados para os pequenos cidadãos da cidade, né? Então, eu posso mostrar eles? Pode, pode. Então, a gente lançou já temos aqui o saco plástico teimoso. Eu não sei se vocês verem virado as letras ou como é que fica aí, mas o nome dele é o saco plástico teimoso, esse aqui. A gente fez essa coleção 20 por 20, porque 20 Criança, por né? 20 é considerado, ergonomicamente falando, o melhor tamanho para as crianças, né? Uhum. E aí a gente fez a capa um pouco mais, uma gramatura maior. Aqui as folhas também numa gramatura maior. Os desenhos bem grandes, as letras bem grandes, tudo pensado para as crianças, né? Entendi. Então, tem esse aqui. Aí, depois desse aí, a gente acabou lançando esse aqui, que eu acho que é o favorito dos pais, que é Brinquedos Espalhados, né? Ah, eu Esse aqui, ele imagino fala por quê, muito hein? esse aqui ele fala mais de reciclagem, essas coisas. Esse aqui é organização dentro de casa, que tem gente que acha que não é sustentabilidade, mas é. Mas sim, E depois desse veio um especial de Natal, Árvores Espalhadas, que fala sobre as árvores na cidade. E para consolidar mesmo, a gente fez também o livro de colorir, né? Que é atividade, né? as crianças, isso. E assim, todos eles vão, né? Com os marcadores, que embora a criança use menos marcador, eu acho que ajuda a criar o hábito da leitura, e vai com Sim, adesivo também, eu sou um cidadãozinho para a questão do pertencimento, sabe, de realmente se achar, né, se considerar, se enxergar como um cidadãozinho. sim, Então, já tudo. criar cultura, né? E daí, depois disso, que essa coleção estava pronta, assim, a gente foi convidado, o ano retrasado, teve a questão da COP, né, no Brasil, Sim, ano passado. E aí, é, vários eventos foram feitos, né, espalhados no país, que eram de assuntos que eram discutidos na relacionados. COP. Sim, Isso, que estava sendo discutido ali, mas como é muito amplo sustentabilidade, então eles fizeram assim alguns eventos que não estavam no dia da COP, mas eram do mesmo, sabe? E a aí eles mesma me linha, né? chamaram para apresentar e fazer o lançamento da coleção lá no evento da COP, e eu fiquei, nossa, honrada, né? Lisonjeada. Imagina, né? Da ONU, meu Deus. Sim. Então, depois disso, botei para vender e, graças a Deus, estamos indo bem. Você convive diariamente com escritores que têm muito talento, né, Stephanie? Eles têm produto, têm uma crença muito enraizada, às vezes, que livro não dá dinheiro. E você tem um doutorado em administração, vende livro no TikTok Shop e está na posição perfeita para contestar isso. Na sua opinião, qual que é o erro de leitura que o escritor e empreendedor, né, mais repete, achando que ele está acertando, ou achando que está sendo realista, quando, na verdade, ele está se sabotando, assim? Eu vendo livro no TikTok Shop, eu vendo livro pessoalmente, mas é claro que daí é né, uma demanda menor, né? Porque Sim, pessoalmente é o máximo que eu consigo aí é a minha cidade, né? é. Vendo livros também na Amazon, todos eles estão na Amazon, né? E logo, logo a editora também vai estar aí com o site no ar, né? Ó, Então, esses buzina, são que os a seus gente tá, principais canais, né? O TikTok, a Amazon, a Mercado Amazon. Livre? Não, por Não. enquanto a gente está vendendo na Amazon, no TikTok Shop,
estamos lá nos próximos dias lançando o nosso site, né, da editora. Uhum. E, por enquanto, tem no Instagram, mas no Instagram eu botei o link da Amazon, né? E, por enquanto, a gente está assim, né? E reorganizando a nossa logística até para atender uma demanda ainda maior, porque eu acho que é isso, tem que ir dando saltos. Mas, assim, ó, respondendo a tua pergunta, que tem muito a ver com o que eu estou falando no sentido de dando saltos, eu acho que o maior problema é não encarar como um trabalho, sabe? Então, eu, por exemplo, eu tenho o TikTok Shop que eu faço, vendo os nossos livros da editora, mas também vendo outros livros, né? Sim. Como afiliada. Esse, para mim, é um trabalho, é um dos meus trabalhos. Tem a editora, né? Que eu sou sócia. Para mim, é outro trabalho. E tem a minha vida de escritora. Para mim, é outro O trabalho. trabalho. Então, o que que eu penso? Eu tenho que controlar financeiramente cada um deles como se fosse uma empresa diferente. Isolado, né? Então, assim, o que que eu acho que o problema é? Quando mistura tudo, quando mistura principalmente o dinheiro, sabe? Eu Sim. posso, eventualmente, pegar dinheiro do que eu ganhei do TikTok Shop e investir num livro lá na editora? Eu posso, mas eu tenho que ter a organização do que eu fiz, saiu de um lugar, entrou no outro. Então, eu acho que eles se sabotam para começar, por não acreditar. E eu acredito muito. E, gente, tem tanto exemplo, porque assim, eu poderia ir para além dos meus livros, dando exemplo. Eu conheço muitos autores, eu conheço muitas histórias, né? Então, você veja, por exemplo, imagine se o cara que escreveu lá o devocional do Café com Deus Pai não acreditasse. É, Gente, era, se ele era não só, acredita nele, quem é que vai acreditar, né? gente, era só um Sim. devocional. Agora ele já está vendendo café. Sim. Entendeu? Então, ele não se sabotou, ele se permitiu. E assim, ó, e tem que ter coragem também, porque tem gente que tem medo de crescer. Existe um livro até que se chama O Medo de Dar Certo. Eu acho esse livro aí para quem sentir, né, que está acontecendo isso, um ótimo livro para ler, O Medo de Dar Certo, que a gente tem que ter coragem. Tá, e se eu tiver uma alta demanda, como é que eu vou lidar com isso? Sim. Eu quero lidar com isso? Eu tenho coragem de lidar? E se eu ganhar muito dinheiro? A gente tem que pensar nessas coisas, sabe? Porque às Tá vezes o pronto. cérebro se sabota, eu tenho medo que dê certo, né? Então, eu acho que essas coisas a gente tem que abrir a mente para isso, tem que acreditar, tem que confiar, tem que ter coragem e tem que ter uma boa divisão financeira. Eu acho que isso aí é para começar, sabe? É Enxergar como questão de um trabalho. é o ponto de partida, né, É o ponto Stephanie? de partida, é o ponto de partida, sabe? Você tem que acreditar. E aí, encarar como um trabalho, sabe? Eu acho que, assim, muitos escritores, eu acho que dentro desse universo de escritores, existem aqueles escritores que estão fazendo um livro por hobby. Eu conheço vários. O ano passado, por exemplo, meu tio lançou um livro sobre a história da nossa família. Tem muito da minha avó lá. Eu fiquei fascinada no livro, porque ele é bem mais velho do que eu. Então, eu fiquei sabendo de muitas coisas. E ele é bem Você mais velho que o não meu pai. sabia antes, né? Exatamente, ele é bem mais velho que o meu pai. Então, assim, tem coisas que ele escreveu, que ele viveu com a minha avó, que o meu pai não viveu, não me contou, que eu não vivi. Então, eu fiquei fascinada no livro. Mas ele fez mais para a família mesmo, sabe? E aí, tudo bem, tem casos assim. O meu tio, ele é aposentado, ele já trabalhou a vida toda, ele só quis ocupar o tempo dele para contar a É. história da família. Na Esse é um verdade, caso. depende muito do propósito, né, Stephanie? É isso que você está colocando, né? Exatamente. Só que, vamos lá, o meu tio não está na trupe dos escritores. Na trupe dos escritores, quase todos têm o sonho de viver de livro, Ok, entende? então o foco é geração de renda mesmo, De para quem renda entra na mesmo. trupe dos escritores. Então, você já entra com o seu lado de contábil,
na trupe dos escritores, né? Exatamente. Então, É. assim, é só para separar, né? Quem está assistindo, mas eu só queria escrever para realizar um sonho. Beleza, como meu tio realizou, mas não é a maioria. A maioria dos escritores tem esse sonho de viver do livro, né? E Sim. aí entra tudo que a gente está conversando, então, de realmente a pessoa acreditar, né? Fazer, ter coragem, fazer a gestão financeira, encarar como um trabalho, sabe? Porque se a pessoa encarar como um extra Um que se dê hobby, né? um hobby, se deu, deu, se não deu, tudo bem. Ainda não vai, né, gente? Não, não adianta. Então, assim, tem que. E aí, né, depois que a pessoa ela realmente tem certeza, ela está com coragem, se organiza financeiramente, as empresas, eu acho que isso é uma coisa muito importante, sabe? Tem que ter uma estratégia para começar a profissão, porque o que acontece? Eu recebo muitas queixas. Ainda a semana passada, um escritor, nossa, ele estava indignado na trupe, porque precisa ter um dinheiro para investir e que muitos não têm para dar o pontapé inicial, né? A gente sabe que se você assina a carteira, você vai receber 30 dias depois, né? Sim, então você tem que investir sua energia, né? É, mas o livro, ele demora um pouco mais para dar retorno do que 30 dias mal saiu do papel, né? 2 anos é um prazo razoável? Qual que é um prazo razoável em termos de Eu expectativa para acho que assim, ó, alguém? se a pessoa tiver condições de fazer um lançamento pessoalmente, ela já tira boa parte do custo ali, viu? Geralmente, lançamento pessoalmente dá muito certo. Porque, gente, quem é que vai ir e não vai comprar um livro, né? Sim, Não adianta. Eu compro livro em lançamento até quando eu me deparo com um lançamento que eu nem pretendia ir. Sei lá, sabe quando eu estou andando na livraria, quando eu vejo, olha que interessante o lançamento, vou assistir para ver, e aí não dá, a gente acaba comprando o livro. Então, em lançamento, as pessoas compram, sabe? Eu tive experiências muito boas mesmo com lançamento de livro. tem alguma outra fonte em termos de canal de distribuição, além do Mercado Livre ou do TikTok Shop ou Amazon, e além do lançamento, que pode ser uma boa ferramenta para impulsionar a venda do livro? Participação de feira? Não tive uma experiência muito boa com participação de feira, assim, eu pessoalmente, sabe? Sim, Eu participei de algumas, eu tenho relatos, assim, de autores que se dão muito bem com feira. Eu, pessoalmente, não me dei muito bem com feira, sabe? sim, Eu, eu não sei, eu acho que depende do livro. Talvez eu estava com o livro errado na feira errada. Mas se você conseguir alinhar bem certinho, é uma feira de livros, por exemplo, Cidadãozinhos, eu nunca levei para feira. Mas talvez se eu tivesse um acesso a uma feira de livros infantis e fosse com eles, talvez fosse dar certo, sim, sabe? É que os meus primeiros livros foi de adulto, não foi infantil, né? é. Eu tenho, antes dos Cidadãozinhos, eu lancei 3 outros livros. Então, eu não sei, feira é uma opção, mas eu não, para mim não deu muito certo. Mas se a pessoa conseguir alinhar direitinho, é uma opção, Entendi. sabe? Mas Quais assim, uma coisa que eu fiz, para não publicar nas escuras, eu coloquei o livro no Kindle, né? Então, eu acho que isso é uma opção para quem, de repente, está assim, vou direto investir, né, um dinheiro, ou até para quem não tem dinheiro para investir, sabe? Se não sim, tem dinheiro nenhum para investir, você pode publicar digitalmente e ir recebendo, né, já dinheiro vai sobre fazendo as. caixa, né? Porque ali no Kindle a gente recebe por quem compra o livro, né? Quem compra o livro digital e por quem lê, a gente recebe por página lida. Então, assim, é uma ótima forma de você conseguir ganhar um Monetizar, dinheirinho. né?
E a Amazon, ela tem vários incentivos para que você realmente consiga vender esses livros, sabe? Então, eu acho que tem que ficar bem ligado nos primeiro livro, por exemplo, eu não ficava bem ligada nisso, sabe? A Amazon está fazendo uma promoção, vou me inscrever para o meu livro também tá, sabe? Então, eu acho que tem que estar ligado nessas coisas, para você já ir juntando dinheirinho. Então, eu acho que eu vejo assim, esse autor, por exemplo, que eu comentei que estava reclamando, ele, por falta de dinheiro, né, ele não disponibilizou os livros dele digital, ele dá mais valor para o livro físico. Eu Físico. acho que assim, vamos abrir a mente, né, gente? O que E que eu vou tem dizer? também a questão dos audiobooks hoje, né? Tem muita É, mãe que não tem tempo para ler porque está amamentando, que está cuidando de não sei quantos filhos. E como é que essa mãe faz para se manter atualizada hoje e para poder fazer algumas das atividades que ela gostaria de manter? Audiobook. exatamente. Nossa, está muito em alta. Tem uma discussão lá no BookTok se audiobook é considerado livro ou não é considerado livro, mas, gente, a minha posição é com certeza. Você ouviu um livro audiobook, você leu o livro. Com certeza. Eu É, sou uma não. das maiores consumidoras, assim. Não, com certeza. Então, assim, ó, eu acho que assim, quando a gente é convidado, por exemplo, para abrir uma empresa, a gente tem que ter um capital inicial, sabe? Sim, Então, uma ver reserva. o dinheiro que a gente investe, ver como uma empresa, ver como um investimento, que você vai buscar pelo retorno, sabe? E ter essa separação mesmo, pega um caderno, uma planilha e faz a conta, sabe? Controla as coisas. Agora, se você não tem Sim, dinheiro nenhum, você tem essa opção de publicar digital, de monetizar. graça. E É, outra, uma coisa que muita gente esquece, existem muitos editais também para publicação do livro de graça, muitos editais. Então, ainda eu lembro que o ano passado abriu um aqui do governo de Santa Catarina. Eles iam não só imprimir o livro, como distribuir o livro. olha, eu não Aham. sabia que tinha esse tipo de incentivo. Então Tem sim. é a nível do estado? Então, eu tenho que ficar ligado. Tem todo tipo de edital, sabe? Tem edital que é de uma editora específica, que é privado, tem edital do governo, sabe? Você tem que acompanhar esse tipo de coisa, quem está interessado. Só que você acredita que teve gente que olhou para mim e falou assim: ah, mas aí eu vou ter que respeitar as exigências do governo. Não vou. Então, daí eu fico assim, se você ir para uma editora tradicional, né? Não sei se vocês, quem está assistindo sabe a diferença, né? Mas a gente tem as editoras tradicionais que elas publicam sem cobrar e distribuem. E a gente tem as editoras que são prestadoras de serviço que você paga para elas executarem ali o serviço, né? Sim, Então, mesmo as editoras que são, digamos, tradicionais, que não vão te cobrar, elas vão fazer exigências, porque um livro, para você publicar ele, quando você termina de escrever o livro, é importante saber que você só cumpriu com uma etapa. Ainda tem muitas etapas pela frente, tem muita revisão para deixar um livro comercial e sem nenhum, digamos, defeito, é muitas etapas, então é normal, mais do que normal, mudar um pouco o livro, mudar um pouco a história, sabe? sim, Você não vai mudar a ideia principal, você não vai, sabe? Mas os editores, eles dão uns pitacos, sim, é normal, sabe? Aí se a pessoa não quer nada, acaba perdendo oportunidade, sabe? sim, com certeza. Então isso é uma questão de mentalidade também, pelo que você está contando, né, Stephanie? É entender o Olha, jogo para jogar esse jogo, entender é, que primeiro você vai precisar de uma reserva para começar, se você não precisa, tem que dar um passo para trás mesmo, e talvez seja o caso de considerar, eh, um Kindle da vida, um e-book, audiobook, todas essas ferramentas digitais que ou estão um edital, disponíveis. né? Sim, ou o edital. Então, assim, existem recursos, é uma questão de entrar no jogo, né. Eu acho que sim, sabe? Eu acho que você resumiu bem.
Essa é a palavra aí mesmo, é uma questão de mentalidade. Eu acho que o que mais faz um autor travar é a mentalidade. E eu não sei, né? Você que entrevista, eu estou muito imersa nesse universo, mas você que entrevista outras pessoas, eu acho que talvez até outras profissões seja uma questão de mentalidade, porque e organização, sabe? Eu acho que faz muita, muita diferença acreditar em si mesmo, acreditar no seu projeto, acreditar que vai dar certo. Ah, com E certeza. Eu acho que cada vez mais a gente vai vendo um padrão, né? As pessoas elas ficam muito presas na própria caixa e às vezes elas esquecem que ao longo da sua vida o comportamento determina muito mais do que a sua habilidade técnica. A habilidade técnica, ok, pode fazer diferença em períodos específicos, mas são esses comportamentos que vão te moldando e que vão te permitindo evoluir e fazer suas transições. São suas mas aí escolhas, né? você também tocou num assunto importante, que é a questão da habilidade técnica, porque a gente sempre parte do pressuposto de que se a pessoa está escrevendo um livro, ela tem habilidade técnica, mas não é bem assim. Muita gente senta, escreve na inspiração e quer publicar. E aí que você tem que, pelo menos, ter a humildade, já digo assim, de respeitar os processos editoriais, sabe? Sim. Porque se você não teve habilidade técnica e talvez não esteja disposto a estudar, então ouça quem tem habilidade técnica, É, sabe? Porque você pode publicar um livro só pela inspiração, sem estudar nada, sem saber nada de escrita? Pode. Mas querer vender é outra coisa. é. Querer vender é melhor escutar alguém que já está em contato com o mercado, né? Porque na verdade é essa a liga, né? Exatamente, exatamente. É por aí que o negócio funciona. Jogar o jogo. Isso mesmo. Então, falando de jogo, a gente vai entrar agora num bloco que chama Tabuleiro. A gente vai jogar um jogo que chama Tabuleiro. Eu vou te propor 3 cenários. Nesses 3 cenários, são situações em que normalmente uma pessoa vai trazer algum problema. Eu vou querer saber qual que é o seu ponto de vista e como você diagnostica o que essa situação. E eu vou trazer um diagnóstico do ponto de vista de estratégia de negócio. Então a gente Tá, vai tentar se complementar nesses aspectos, né? tá O certo. Vamos primeiro, lá. vamos lá. A primeira situação é: eu publiquei meu livro, anunciei nas redes, minha família e amigos compraram, mas depois desse primeiro momento, as vendas foram a zero. Não sei o que fazer. Isso é rotineiro. Eu acho que você É, já está muito acostumado a ouvir isso, né? nossa, demais. Assim, isso acontece comigo também. Se eu só parar no lançamento, não vai para frente. Então, assim, o que que eu faço e sugiro? Para começar, muita presença em rede social. Hoje, a gente sabe que o artista, ele tem um pouco, parece, não todo artista, né, mas principalmente o Resistência. escritor, pintor, tem resistência a aparecer na mídia. Só que assim, ó, por mais que seja tenso, a gente vê hoje vários best-sellers que têm uma presença forte nas redes. As pessoas gostam de ter uma relação, as pessoas analisam até quem é aquele escritor politicamente, Sim. socialmente. Então, Elas querem hoje em entender a dia, pessoa atrás do do artista, né? livro, então isso tudo faz muita diferença. A gente já viu aí escritor sendo cancelado por posição política, por frases mal colocadas, né? Sim. E isso acontece. Então, assim, eu acho que muita divulgação em rede. Stephanie, né? Cada um dentro das suas condições, mas eu ofereço alguns livros de brinde para booktokers, influencers que são maior que eu. Vejam bem, que são maior do que eu, porque eu vejo que tem gente assim que diz que que assim, ó, todo dia tem discussão lá na trupe. Então,
Uma das discussões que rolou recentemente, uma pessoa estava super chateada porque ela acredita que o influencer não importa mais o estilo do que, digamos, o número do seguidor. Aí ela mandou para um TikTok de 200 seguidores e ele não reverteu em vendas. E a pessoa ficou chateada, né? Nada, Então, né? Stephanie, consigo vender livros no TikTok. Eu tenho 10 mil seguidores. E estou sempre investindo em mais, né? Não estou, Sim, digamos, satisfeita. Porque os posts a gente separa, né? Um para vender, um para ganhar seguidor, tem todo aquele negócio do funil. Então, eu estou sempre investindo para conseguir mais seguidores. Então, entendi. se eu vou mandar para alguém maior do que eu, Com né? certeza. Porque senão eu mesmo faço É, propaganda. Então, eu acho que isso é importante, eu sempre faço, sempre coloco junto com os livros marcador. Gente, os marcadores, a maioria das gráficas dão de graça. Eu nunca paguei por um marcador. Sabe por quê? Uma coisa que as pessoas não sabem. Vou mostrar para ficar mais fácil para os escritores ótimo. entender. As gráficas, o marcador, elas imprimem grudado na capa. E Ah, depois só então, recorta. na verdade, é só uma coisa que viraria um desperdício, né? Exatamente. Então, eu sempre peço marcador de graça e sempre consegui. Porque, assim, olha o tamanhoquinho a mais que eles têm que imprimir, depois eles recortam e pronto. Sai o marcador, entende? Excelente. Então, assim, eu sempre mando junto, eu mando o livro e o marcador junto para a gráfica e peço o marcador de brinde. E sempre deu certo. Nunca paguei por marcador. Eu recebo muito livro aqui em casa. Só essa semana eu já recebi em torno de 10 livros. E eu faço uma expressão quando vem com marcador e outra quando não vem. Sim, Então, assim, se a pessoa realmente não tem condições, o livro for bom, não vai ser o marcador que vai fazer a diferença. Mas que encanta, encanta. Então, eu sugiro o marcadorzinho, sem falar que às vezes eu mando fazer até a mais. Só que daí tem que pagar, né? pra Se você divulgar, for né? fazer a mais. Esses que eu dou junto com o livro eu nunca paguei, graças a Deus. Mas eu já mandei fazer separado para distribuir pela cidade. E é bom, sabe? Às vezes eu mando fazer, eu tenho Pedrinho em Preto e Branco também, que é outro livro infantil. Às vezes eu coloco, vendi um Pedrinho, coloco o marcador, vendi um cidadãozinho, coloco o Cidadãozinho. marcador Pedrinho junto, Sim, sabe? Olha, está aqui. até de Então, marketing, né? para criança, eu coloquei uma brincadeira, ó. Ele pode virar um marcador, pode virar uma foto de geladeira. Você coloca aqui a foto da criança, Então, cola na geladeira. Então, e ter criatividade, sabe? Eu acho que daí, se a pessoa pudesse encaixar em feiras, também é legal, né? Se realmente vê e, que encaixa bem. e voltando um pouco nessa questão do que você tinha falado, né, Stephanie, tem uma diferença grande entre o lançamento e a estrutura permanente para te dar previsibilidade como autor, né. E é uma coisa que você entende muito bem disso. Quando a gente fala de estratégia, primeiro você tem a estrutura do lançamento que envolve uma organização e que se você investe só nesse lançamento, fica algo que esgota e não é sustentável. Outra coisa é quando você constrói a estrutura que inclui vários canais de distribuição, que é mais estratégico, né? Então as E é duas mais estratégico. caminhar em paralelo, né? Olha, eu vou responder em duas etapas, né? Sim, Primeiro, não, vou responder, olha, primeira coisa, você tem que saber onde que o seu leitor está. Eu acho que isso é o principal, sabe? Aonde que o leitor está. Porque se você chutar para todo lado, você vai desperdiçar dinheiro. Então, aonde o seu leitor está, é lá que você precisa estar. sim. Tá? Esse é um ponto. Outro, o lançamento. O lançamento, eu não sei se vocês sabem, mas é possível fazer lançamento totalmente de graça.
há muitas livrarias fazem, mesmo de escritor independente. Mas fora, se você quiser fazer um lançamento em outro lugar, assim, muitos lugares, muitas pessoas conseguem lançamento de graça. O meu primeiro livro, eu não tenho aqui agora, eu acho ele, mas ele é sobre casamento, organização de casamento, porque eu me empolguei tanto organizando meu casamento que eu acabei escrevendo um livro junto com a minha cerimonialista na época sobre como organizar um casamento. E o lançamento que a gente fez simplesmente quase parou o centro da cidade, porque depois, no outro dia, eu fui, nos 2 dias depois, eu tinha uma consulta médica, o médico olhou para mim, o que você aprontou? Eu falei, eu não aprontei nada. Ele falou, e aquele lançamento? Eu falei, como é que o senhor sabe? A cidade Eu inteira fiquei já sabia, né? assustada, e a gente está falando de Florianópolis. Sim, Então, assim, o que a gente fez? A gente fez nesse lançamento a simulação de um casamento. Só que nós não avisamos as pessoas que ia ser a simulação do casamento. Então, tinha algumas pessoas mais próximas foram de social, mas apareceu muita gente que saiu do trabalho, chegou lá e ficou tipo, ei, o que é isso? sabia, né? A gente pegou um dos salões de festa mais badalado do centro de Florianópolis e fizemos o lançamento lá, toda a decoração como lançamento, como casamento, toda, era um casamento sem noivo. Sim. Toda a decoração de casamento, tinha bolo de casamento, comida de casamento, bebida de casamento, era um Que casamento delícia. real, só que sem noivos. E aí a gente foi, né, de vestidão, né, eu e a Glenda, a minha Sua parceira, né, cerimonialista, né? cerimonialista, a gente foi, né, de vestidão, tudo, tipo, não vestida de noiva, né, mas como, digamos, a gente se vestiu de madrinha da noiva. Sim. E fomos, né, foi muito legal, foi assim, nossa, foi assim, bafônico. E assim, se eu contar, até hoje ninguém acredita, mas eu não paguei nem a maquiagem que eu estava usando, nem o vestido que eu estava usando, nem o cabelo eu paguei o penteado. Foi totalmente de graça. Totalmente, totalmente. Para não dizer assim que realmente eu não desembolsei nem um centavo, eu desembolsei um pouquinho só para a moça que estava vendendo os livros. Eu e a Glenda, a gente dividiu né, 2 pessoas para trabalhar na venda dos livros ali em loco, né? Mas foi só. Então deu muito E a certo gente já pagou ela a ali na hora com o estratégia. dinheiro que a gente recebeu. É. Nossa, foi bafônico. Aí eu falei para ela, agora ferrou, né? Porque se o primeiro livro eu lancei desse jeito, vamos esperar a mesma coisa dos outros. Mas É. não. E aí, assim, ó, muita gente chegou e falou assim para mim, Stephanie, você só conseguiu porque a sua cerimonialista tem um monte de contato. Aí foi uma amiga minha lançar um livro lá em Minas Gerais. É claro que ela não fez uma coisa tão bafônica, né, gente? E também nem fazia sentido para nós fazer um casamento num livro de casamento. Fazia É. sentido. Mas ela conseguiu fazer, a minha amiga, ela escreve, é tipo romance dramático, sabe? Sim. Com aventura. E ela já fez 2 lançamentos na cidade, do primeiro e do segundo livro, totalmente de graça. Sim. Inclusive, o segundo ela fez temático, ela conseguiu fazer temático, porque o livro é meio uma história meio indígena, alguma coisa assim, né? Não sei se dá para usar essa palavra, né? Eu sei que mudou um pouco as expressões para se referir, mas é, é de um povo, como se fosse um povo mais primitivo, né? O livro Sim. dela. E ela fez totalmente temático, totalmente temático. Então, assim, e não pagou nenhum centavo. Então, assim, você corre atrás, você consegue fazer, sabe? E tem Com muito certeza. fornecedor, eles têm visibilidade na hora do lançamento, sabe? A pessoa vai te dar uma, digamos, sei lá, um cento de um salgadinho, vai estar ali, vai estar visível, sabe? Isso. Leva os cartões, a gente sempre permite, né, que leve os cartões, que distribua os cartões, Sim. sabe? É parcerias, parcerias, correr atrás, eu Faz toda acho a que diferença, né, Stephanie? demais. Tá. Antes da gente chegar no encerramento, eu queria ver o último cenário com você.
Eu tentei o TikTok por um mês, gravei vários vídeos, mas não veio resultado nenhum. E eu desisti. Achei que não era para mim. Qual que é a sua avaliação sobre isso? TikTok é o seguinte, se eu, por exemplo, comentei que eu recebi 10 vídeos, 10 livros essa semana, né? Sim, Eu comecei a gravar eles, ontem eu tirei um dia, a tarde toda para gravar e ontem para editar. Eu gravei em torno de 5 vídeos, não, desculpa, 3 vídeos por produto, né? Além desses 3 vídeos por produto, eu tenho que fazer mais ou menos em torno de uns 10 vídeos por produto para começar a ter um resultado, sabe? sim. E aí eu começo a ter resultado de 2 a 3 meses. Então, o que eu estou vendendo hoje no TikTok? O que eu postei 2, 3 meses atrás. Entendi. É muito raro, mas muito raro mesmo, que eu publique um vídeo e eu consiga vender na mesma semana. O TikTok, ele funciona assim, ele demora para entregar para a pessoa certa, ele vai fazendo testes, até chegar no seu público-alvo. Quando ele chega no público-alvo, aí sim ele começa a entregar e você começa a receber por aquilo. E qual que é o tempo Mas, médio disso, Stephanie? quanto é o quê? Qual que é o tempo médio disso? Quanto tempo costuma durar até o algoritmo identificar o público certo? 2 a 3 meses. Hum, 2 a 3 meses. Então, tipo assim, todos os meus vídeos que viralizaram, porque às vezes a gente vende sem o vídeo viralizar, né? Mas os que viralizaram levou em torno de uns 4 meses. É sempre um susto. Tipo, nossa, sabe? Porque a gente fez há tanto tempo, agora não. Eu já não me assusto mais, porque eu já sei que é assim que funciona, né? é, Mas é assim. Então, os que eu publiquei essa semana aqui, eu vou receber deles daqui mais ou menos uns 2 a 3, 4 meses para frente. Por isso entendi. tem que estar sempre publicando para poder lá na frente você receber, né? Então, para você considerar que não deu certo um produto, o que eu recomendo? Que você publique em torno de 20 vídeos, pelo menos, daquele produto, e fique falando dele por pelo menos 3 a 4 3 meses. meses, 3, 4, então. 3 meses. Aí, se em 4 meses não vendeu, troca de produto. Agora, se está falando de um livro autoral, o tempo é maior, tá? O tempo é maior. Porque, assim, quando eu venho e ofereço um livro da Thomas Nelson, por exemplo, é isso aí, é uns 4 meses para eu vender. Mas um livro de uma pessoa que ninguém Ninguém conhece, que conhece. não tem uma editora famosa por trás, é mais tempo. Mais tempo. Eu daria para um autor independente em torno de 1 ano, tá? Para ele começar a ter um retorno mais relevante. Entendi, entendi. Então todo mundo tá ouvindo aí, né, esse período de um mês não é suficiente para teste, principalmente livro autoral, é um ano. Então, assim, existe uma diferença bem grande, né. Existe. E assim, eu acho que hoje em dia eu já estudei demais o TikTok. Eu acho que eu já podia dar aula de TikTok, só que assim eu já ensino outras coisas, sabe? Então, para mim, não faz sentido abrir um perfil como para dar aula de TikTok. Mas faz muita diferença a estrutura do vídeo. Então, aquilo que as pessoas falam que tem que ter, o gancho, que é para você chamar a pessoa, o meio para você apresentar o produto e a CTA para você dar um comando, é real. Não fuja disso. Porque se começar de muita. E eu sempre acelero os meus vídeos para 1.2, porque a minha voz é uma voz meio mansa, sabe? Uma voz meio lenta, meio tom baixo. Então, eu sempre uso um microfone profissional, um highlight profissional, uma câmera. Mas eu não comecei sendo tudo profissional, tá? É bom explicar que eu fiquei uns 2 anos sem um microfone profissional, sem uma câmera, sem o highlight profissional. Agora eu já consigo, né? Mas eu acho que assim a estrutura faz muita diferença. Você começa a ficar de muito lá, 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 as pessoas pulam o vídeo, não tem paciência, não. Ah, sim, com certeza tem que ser objetivo, né.
O vídeo tem que durar o menor possível. O mínimo para vender é em torno de 20 segundos. 8 segundos, 8 ou 9 você já consegue monetizar, mas eu recomendo pelo menos uns 20 segundos. Mas para falar de um livro e tal, eu nunca consigo falar em 20 segundos. Então, sei lá, uns 40 segundos, Pelo né? menos. Acho que é legal. Para vendas, tá? Agora, se você quer para fidelizar o público, daí você pode até falar um pouco maior, mas não espere vender naquele vídeo. Entendi, entendi. Bom, Stephanie, eu queria saber se você quer deixar algum recado para o pessoal que está assistindo a gente sobre a coleção dos cidadãos, sobre as suas iniciativas agora com a trupe dos escritores. Então, quem quiser comprar meus livros, claro, né, eu fico feliz. Sim, Eles estão todos lá na Amazon, né, tem os 4 que eu mostrei, tem o do Pedrinho, que é uma aventura bem legal, o Pedrinho achou que o mundo era preto e branco, né, porque ele viu fotos antigas, achou que o mundo era preto e branco. Depois foi fazer uma investigação para descobrir que não era, né, então é um livro bem sim. legal, tem o livro de poesias de Natal, tem o livro de casamento, estão todos lá na Amazon, a gente está lançando também com a editora um site, logo vai estar divulgado em todas as redes. Eu acho que você também vai marcar em minhas redes, Com né, quando você certeza eu vou postar. marcar, eu vou Todo falar mundo é com o muito pessoal. bem-vindo. Se for Sim, escritor, quiser me mandar uma mensagem privada, se quiser entrar na trupe, é muito bem-vindo. Mas a mensagem que eu queria deixar, assim, digamos, final, acredite no seu objetivo, não no seu sonho, tá? Que sonho é sonho, né? Sonho é um cérebro se reorganizando à noite. Isso é um é, sonho. Agora, você acredite no seu objetivo, né? Porque a gente tem que colocar como um objetivo, a gente tem que acreditar, sabe? Tem que profissionalizar, estude sempre que puder, quanto mais você puder estudar e aplicar o que você está aprendendo, aplique, procure ajuda sempre que você precisar, e seja humilde para ouvir a opinião dos outros, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Tenha uma organização financeira, é muito importante, sabe? Se você não gosta de computador de planilha, pega um caderno, sabe? Mas organize financeiramente cada uma das suas atividades, cada uma das atividades que você quer remunerar, porque o resultado vem sim, sabe? Quando a gente luta, quando a gente sonha, quando a gente tem essa fixação por alguma coisa, a gente consegue sim. E mas se der precisa errado, criar estrutura, né, Stephanie? e se der errado, você tenta de novo. E assim, eu não sei se ainda dá tempo de eu falar, mas sem vitimismo, gente. Porque, meu Deus, eu recebo tanta história. Ai, porque a gráfica imprimiu errado, eu tive que refazer. Isso já aconteceu comigo. Ai, porque meu marcador veio errado. Também já aconteceu comigo. Vocês não me ouvem indo para a rede social com choradeira. Então, tipo assim, todo mundo passa perrengue, passa por cima, E sabe? joga o jogo, Continua. né? Vamos à luta, gente. Dá certo sim. Isso aí. Tenha fé, né? Tenha fé. É. Muito obrigada, Stephanie. Está sendo ótimo te receber por aqui. E para Ah, vocês, também vá ao adorei. arroba Stephanie, com PH, Luize, BS, e conheça a coleção Cidadãozinhos. Entre para a trupe dos escritores, porque lá você vai descobrir que você quis pode dar dinheiro quando é tratado com seriedade e estrutura. E também vá Exatamente. ao Nova Rota para mais novidades das nossas conversas e para construir a rota que o seu produto merece.